Fala, galera da Liga do Conhecimento, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um episódio do LigaCast, onde a gente compartilha conhecimento, gera muita coisa legal aqui nessa mesa. E como sempre, né, nós temos os nossos apoiadores aqui para que esse movimento aconteça de forma fenomenal, principalmente com qualidade, com gente inteligente, gente muito mais inteligente do que a gente, por exemplo. Vocês estão sentindo falta do Tito? O Tito não pôde estar aqui com a gente hoje, mas nós estamos com convidados especiais aqui e eu quero que vocês conheçam a história deles, porque assim, é fantástica. E antes da gente ir pro bate-papo, né, eu quero falar de alguns apoiadores desse movimento que é a Liga do Conhecimento, levar conhecimento de forma gratuita para as pessoas. E hoje a gente está com um patrocinador especial, um patrocinador novo que veio para agregar nesse movimento empreendedor, tá com a gente aí. E é muito legal poder falar da empresa dele, do trabalho dele. A gente está falando com o Guilherme, né? O Guilherme está apoiando esse movimento. A empresa dele é Guilherme Pessini, ele é especialista em consórcio. Ele é muito direto na parte financeira. Ele, cara, conhece demais, pode te ajudar a você melhorar os seus resultados dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, para você investir, ter resultados como? Através de consórcio. Então, se você busca ter mais resultados no seu negócio, investir para crescimento com juros baixos, ter lucratividade inteligente, através do Guilherme Pessini, o cara, já foi coautor de 3 livros, olha isso, cara. O cara é brabo, hein? Coautor de 3 livros, tá com a gente na Liga do Conhecimento, tá apoiando esse movimento. Então, se você busca evoluir através de investimento em consórcio, fala lá com o Guilherme, vai ser de extrema valia aí pra você. A gente vai deixar o link das redes sociais dele, fechou? Segue ele lá, tira dúvida aí se você quer investir em consórcio. E a gente também tá aqui com o pessoal, né? A gente vem aqui sempre pra comer. A gente vem pra aprender, mas também a gente vem pra comer, entendeu? Porque a galera do nosso boteco sempre traz coisa muito gostosa aqui pra gente. Olha essa fartura de comida aqui, coisa muito gostosa. A gente vai batendo papo, vai comendo, a gente se sente em casa, né? Porque primeiro, a gente tá no Studio House. Então, a gente já se sente em casa. Com comida, então, meu Deus do céu. E a gente também tem os Finger Foods do Moreira, que não pode faltar, sempre tá aqui com a gente, apoiando o nosso podcast. Então, muito obrigado, Glauber, obrigado aí, Moreira, por trazer comida aí pra gente, comida muito gostosa. E se você quer contratar os Finger Foods do Moreira pro seu evento, a gente vai deixar o arroba dele aqui. E para você conhecer um bar de família, trocar ideia, assistir o jogo de futebol lá, boteco muito conhecido aqui na cidade. E Mandiopan, que é da cidade de Limeira, né? O Mandiopan, cara, sensacional, tem história no Brasil todo. Então, comer uma comida de qualidade, ambiente familiar, nosso boteco. Fechou? Então é isso, fechamos nossos patrocinadores de hoje e vamos direto aos nossos convidados, que hoje tá aqui a galera, né? A gente trouxe a família hoje, a família aqui que a gente tá. Studio House com família, é maravilhoso, hein? E a gente tá aqui com o Thiago Fonseca e com a Fernanda, né? O Thiago é empreendedor, tem 3 empresas, o cara gerencia 3 negócios. Cara, eu quero saber como, me fala como, porque assim, eu tô curioso pra saber. Gestor, né? E a Fernanda, esposa do Thiago, também tá aqui com a gente, empresária. E sejam bem-vindos. Muito obrigado por aceitar o convite. A gente tá muito feliz. Obrigado, viu? Uma alegria. Salva de palmas aí pra eles, galera. Cadê o nosso efeito especial? Bom, muito obrigado. Legal, bacana. E eu tava vendo você falando dos patrocinadores e pra gente é uma alegria muito grande fazer parte desse grupo de... são produtos que você traz aqui de alta qualidade. Os Finger Foods são uma delícia, então sou até suspeito de falar. Mas eu vejo o estúdio que a gente tá, o nível, a qualidade do trabalho que é entregue aqui. E fazer parte de um grupo de prestadores de serviço e de produtos de alta qualidade faz sentido pra gente e pra gente é uma alegria muito, muito grande. Então, obrigado. Obrigado, Fernanda, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, viu? A gente tá honrado aí de ter vocês. Bom, eu que agradeço o convite. Confesso que é a primeira vez que eu estou num podcast. Pode parecer que estou um pouco nervosa, mas estou, mas vamos lá. E como o Thiago disse, né? Está bem de encontro com o que a nossa empresa oferece. Um serviço de qualidade. E ser servido por empresas de qualidade também
é o que a gente procura. A gente sempre buscou, sabe, entregar o melhor, porque quando a gente começou o projeto da Liga do Conhecimento, né, a gente sempre pensou em como a gente pode entregar esse conhecimento, como a gente pode elevar o nível, né, não só com o conhecimento técnico, porque não é só o que chega, mas é como chega, porque a gente quer chegar da melhor maneira possível, cara, com o melhor vídeo, com o melhor áudio, com o melhor pessoas que a gente puder conectar, com a melhor comida que a gente puder comer. Por quê? Porque a gente tá falando de experiência. Então, tudo é experiência, né? Eu acho que a gente vai entrar um pouco nesses assuntos de experiência e tal, mas a Liga do Conhecimento é isso, cara. Não só conhecimento. A gente sempre fala isso. Liga não é só conhecimento, é a experiência. Sim. Você tem que viver. Se você ainda não participou de nenhum evento da Liga do Conhecimento, cara, tá aí o convite. Porque lá não é só conhecimento, é experiência, né? Então, É verdade. é isso. E assim, todo podcast a gente sempre começa com uma pergunta mais filosófica, assim. Mais filosófica, porque Tá a gente bom. tem que esquentar os motores aqui, né? E a pergunta é a seguinte: quem é o Thiago? E depois, eu vou fazer a pergunta primeiro pra Fernanda, primeiro pras mulheres, tá? E depois Tá eu bom. faço pra você. Beleza. Então, assim, quem é a Fernanda sem falar a sua profissão? E a pergunta depois pro Thiago. Bom, eu sou a Fernanda Fonseca, esposa do Thiago Fonseca. Eu herdei esse nome dele e eu sou uma pessoa que amo o que eu faço, gosto muito do que eu faço. Sou filha de um Deus vivo que me ama, que me escolheu e que me capacitou para estar aqui hoje. Eu sou alegre, sou extrovertida, divertida e estou disponível para ensinar. Legal. Muito bom, muito bom. Uau. E você, Thiago? Bom, eu vou separar então o que eu sou e o que eu estou. Pode ser? Boa. E eu aprendi isso em algum momento da minha vida, na juventude. Eu sou filho de Deus, cristão protestante. Então, essa é a minha identidade, filho de Deus. Isso eu sou. E sou marido da Fernanda. Mas eu estou gestor, como você disse, né, de 3 empresas. E eu não atuo diretamente nelas, eu atuo indiretamente nelas, né? Operacionalmente, eu só atuo de forma estratégica. Eu gosto de conversar. Eu gosto de resolver problemas das pessoas. Eu acho que eu tenho muita facilidade para encontrar problemas no mundo e ficar procurando um jeito de resolver eles. Isso é muito legal, porque assim, a gente vê, né, das pessoas que a gente sempre conversa aqui, e eu acho que é como se fosse algo muito latente em todos os empreendedores que a gente conversou. Gosto de resolver problemas. A Carol Claudino veio e falou assim, cara, um dia sem treta é um dia perdido. A treta Então, eu levo isso também pra mim, sabe? Porque, cara, não, eu às vezes falo assim, tá muito tranquilo isso aqui. Eu preciso arrumar umas tretas, sabe? Arrumar umas que arrumar um confusão. problema, A Débora, né? às vezes, a minha esposa fala assim pra mim, "Ô, você tem que parar de arrumar essas confusão, cara. Mas não tem como. Tipo, a gente quer fazer, Enquanto né? fogem, É. o outro quer entrar, né? Isso, exatamente. A gente fica assim, meu, eu quero. E pegando um pouco acho que da liga que a gente assistiu, não essa de terça, a anterior, do... Kaique. A do Kaique, né? Isso. Do China Food. Não, então foi a do rapaz dos temperamentos. Ah, do Ah, Tom. A do gente Tom traz, Vermelho. a gente traz para os temperamentos, por exemplo. Você e o Thiago são sanguíneos natos. Eu lembro lá que vocês levantaram a mão falando que eram Não, eu sou colérico. colérico, o Thiago sanguíneo. Ele é sanguíneo, eu sou colérico. Que são os que estão mais ali. Quero a treta, quero a treta. Eu já sou mais fleumática, eu sou aquela mais pacificadora. Não pago para entrar numa treta. É verdade. A minha esposa também é fleumática. Ah, é? Eu sou colérico, né? O colérico, meu, é meta, objetivo e vamos. O sanguíneo já é mais conversa, comunicativo né? e tal. Verdade. E criativo, né? Coisa que, assim, é até um negócio que a gente conversa muito aqui também no podcast sobre criatividade. Mas eu acho que depois dá pra gente entrar nesses assuntos, porque eu queria mais entender, assim, você falou, pô, a gente tem 3 negócios, e pelo que eu entendi, são negócios que não é como se fosse um ecossistema que se complementam, né? Eles são coisas individualizadas. E como é que surgiu essa vontade de empreender e por quê?
Quem que começou? e Foi aí? o Thiago ou foi a Fernanda que começou? Na verdade, assim, eu estou com o Thiago já tem 19 anos e desde que a gente está junto, o Thiago empreende. O Thiago, assim, é um empreendedor nato. Eu nunca vi o Thiago fazer ou trabalhar com algo que não fosse empreender, Uhum. né? E realmente isso é uma paixão que ele tem. E acabou que me inspirou, né? E hoje me inspirou porque, assim, quando você empreende, você tem algumas liberdades que o seletista não tem, né? Por exemplo, ter uma liberdade geográfica, uma liberdade financeira, coisa que quem é empregado CLT não possui isso, né? Não tem essa facilidade e tal. E ver o Thiago empreender me motivou, porque ele realmente ama fazer isso. Ele ama, assim. Eu não consigo ver o Thiago fazendo outra coisa que não seja empreender. Trabalhando numa empresa, assim, de empregado, de funcionário. Eu nunca vi isso desde o tempo que nós estamos juntos. Então, ele começou o primeiro e me motivou. Então, eu comecei recentemente a Fonseca Finanças e vendo essa naturalidade que ele tem em empreender, eu o convidei para ser meu sócio também na empresa. Porque ele tem essa facilidade comercial, comunicativa, ele é uma pessoa muito criativa. Então, para a empresa Fonseca Finanças, eu convidei, mas as outras empresas que é na área dele, de informática, eu ajudo no financeiro. Aí eu faço a minha parte. Você tocou um ponto importante, assim, sabe? Sobre o ecossistema, né? E realmente as empresas, elas nunca se encontraram. Mas eu tenho pensado muito nisso, inclusive eu conversei com o Kaique quando a gente saiu do evento, né? Quando terminou o dia que ele estava participando lá da liga. E eu falei, cara, eu tô com um negócio na cabeça aqui, assim. E tem estado na minha cabeça de que as coisas se conectam sim. Porque no fim do dia, e aí é mais fácil eu falar dos negócios para poder dar contexto. Um dos negócios é a Fonseca Finanças. O outro é uma empresa que chama CampTI. A CampTI é uma empresa que entrega serviços de TI e gerencia serviços de TI para pequenas e médias empresas. Então, a gente não só dá o suporte técnico, né? Travou aqui o negócio, preciso imprimir gerar a nota fiscal, né? Ou às vezes o supermercado, como você é do supermercado, né? Cara, o cupom não tá saindo nesse PDV aqui, precisa sair, cara. Porque se o cupom não sair, o cliente fica aqui, aumenta a fila, isso é um problema. Então a gente cuida disso, né? Proteção antivírus, esse tipo de coisa, toda essa questão para a empresa. E a Save the Data, que é uma empresa de backup. E a gente oferece backup em nuvem, então um backup que tem a mesma estrutura de que grandes empresas usam, só que acessível para pequenas e médias empresas. Entendi. O que une isso? É que são as PMS. E no fim do dia, quando você começa um negócio, quando você começa a empreender, pelo menos 99% das pessoas, e aí eu tô falando do PME, eu não tô falando da pessoa que teve a oportunidade de crescer numa família PME, pequena e média empresa. Empresas, né? Isso, ou SMB, né? Então, Tá. Quando você começa a empreender, raramente é a pessoa que teve oportunidade, que cresceu numa família, que os pais mandaram ele para faculdades fora do Brasil, e que ele tá com 22 anos, 23, 24 anos, quase pós-graduado, e ele já começa em cargos de liderança, ou já começa uma empresa do zero. Então, raramente, né? Esses caras são as exceções. Então, na maioria dos casos o cara que trabalha numa empresa, ele faz uma atividade, ele faz aquilo bem, ele começa a olhar e fala, cara, eu tô fazendo isso aqui, e aí o que fica na cabeça do cara eu estou fazendo isso para alguém, e alguém tá ganhando com o que eu tô fazendo, e aí ele fica indignado, ele fala, não, deixa eu ver se eu começar a fazer isso, e aí ele começa a oferecer o serviço dele, e as coisas começam a andar. A questão é que essas pessoas, via de regra, elas têm, e isso aconteceu, essa é a minha história, eles têm muita dificuldade de pensar estrategicamente. Porque a gente está programado para pensar operacionalmente. Então, quando a gente nasce e a gente tem que tomar leite, é operacional, não é estratégico. Então, a gente é reativo.
por natureza. Tô com fome, então agora quero leite. E não é, vou sentir fome daqui 5 minutos, então deixa eu já começar a chorar, porque é o tempo que minha mãe leva pra chegar aqui. Não, não tem isso. Deu fome. E aí a gente começa a chorar desesperadamente. Então, essas 3 empresas, elas atendem a uma demanda das pequenas e médias empresas, ou dos pequenos e médios negócios, que é alinhar cada escopo de atuação, finanças, backup e suporte de informática, estrategicamente para o negócio. Então, essas 3 empresas, elas têm condição de entender qual é a necessidade daquele negócio e pensar uma solução que faça sentido para aquele negócio. Eu vejo que, por exemplo, né, você tem 3 negócios que trabalham com serviços, né? Isso. E, por exemplo, eu também tenho empresas de serviço. Então, eu Perfeito. tenho a consultoria e tenho empresa de software, que também presta serviço. O que eu enxergo dentro desse mercado, me corrija se eu estiver errado, mas é a questão de, tipo assim, hoje, a maior dificuldade das empresas é contratação, né? Mão de obra. Que eu acho que é um negócio, assim, que é meio que geral, né? Todo mundo tá sentindo essa dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. E eu vejo que abre um grande espaço para os profissionais terceirizados. Que, pô, é super difícil, ou talvez não caiba no orçamento você ter um profissional de qualidade para TI. Então, eu consigo uma qualidade muito maior por um preço menor, encontrar uma pessoa certa para poder gerenciar o meu TI. Tá. Da mesma forma, no financeiro também, da mesma forma, um backup, né? Eu acho que você enxergou esse mercado para criar essas empresas e falou assim, cara, eu tenho essa expertise e a galera não tem esse acesso para essa informação, vou criar essa empresa e eu acho que vai dar certo. Como é que foi isso daí? Faz sentido o que você está falando. Eu discordo um pouquinho de você. Eu discordo um pouquinho na questão de contratação. Existe um problema, sim, de contratação, existe um sintoma, mas essa dor da contratação, na minha visão, ela está relacionada à remuneração. Ponto. Então, se você oferecer para um gerente de supermercado, né? Você lida muito com o mercado. Então, se uma vaga de gerente de supermercado com um salário de 25 mil reais, ele vai achar alguém competente para colocar ou não? Eu tô arriscando dizer que 25 mil reais é um bom salário para um gerente de supermercado, tá? Porque eu não faço ideia do mercado de quanto paga. Mas se ele pagar 40% acima da média do mercado, vou deixar melhor. Ele acha o cara para colocar? Cara, não sei te dizer. Porque ele não vai tirar do outro mercado? Pois Alguém é. sairia do mercado que tá para trabalhar no outro por 40% a mais de aumento? Então, eu não sei. Eu não sei se é só isso, entendeu? Por quê? Aí é onde eu vou amarrar os pontos do que você comentou, tá? Essa é a minha visão sobre contratação. E o meu palpite é que ele conseguiria encontrar essa pessoa. No entanto, vamos pensar em TI, até mesmo no seu trabalho de consultoria dentro do mercado e tudo mais. Imagina o cara contratar você para deixar você sentado lá o dia inteiro, tempo ocioso, ou você vai fazer uma tarefa que você não gosta de fazer para ocupar seu tempo e justificar o cara te pagar, ou ele vai te pagar muito dinheiro e consumir um pouco de horas. Então faz sentido ele contratar um consultor ou uma pessoa, porque ele vai pagar por aquelas horas, ele vai pagar por 100% das horas trabalhadas, né? E aí ele vai, entre aspas, dividir isso com outros mercados. Na parte de TI, ao invés de ele ter um cara que é CIO, um cara que é para suporte do usuário para resolver pequenos problemas, outro cara para lidar com rede, outro cara para lidar com segurança. Ele tem que ter um time de gente que vai custar, sei lá, uma fortuna por mês. E como ele é eu acho pequeno, que não faz sentido. Exato. E eu acho que a terceirização, hoje, ela é mais barata, mais econômica para a empresa do que manter um funcionário. Porque um funcionário hoje, um funcionário de R$1.000, ele vai custar para a empresa R$3.000. Em contrapartida, uma consultoria vai custar R$1.000. E aí esse é o raciocínio. Então, eu só discordei em parte porque, no fim, eu concordo com você. Mas é só a motivação mesmo que eu penso um pouco diferente. Mas enxergar isso foi essencial para conseguir colocar, inclusive, as empresas e o ecossistema, né? Então, toda empresa que precisa de um CIO ou alguém que entenda de negócios e também entenda de tecnologia, ele também precisa de um CFO,
que é um cara que entende de negócio e que entende de financeiro. Sim. E numa PME não cabe essas duas funções. Então, talvez o mesmo cliente de uma empresa faça sentido contratar a outra. E até as próprias empresas entre si faça sentido que elas se contratem. Então, por exemplo, um cliente da Fonseca Finanças é a CampTI. E quem cuida de tecnologia da Fonseca Finanças? A CampTI. Uhum. Então, até mesmo entre as empresas já existe uma relação de compra e venda. Entendi. Então hoje você tem essa relação mesmo de ecossistema, né? Porque Sim. você pode captar cliente daqui, ofertar por lá, fazer uma promoção aqui para que o cara feche lá, e isso faz total sentido e você consegue manter o cliente por mais tempo dentro do seu negócio. Perfeito, E perfeito. aí o custo de aquisição cai lá embaixo. Exatamente, é exatamente isso. Tipo, na verdade, eu comecei a empresa de software pensando nisso mesmo. Porque primeiro a gente identificou uma dor. E eu gosto sempre de falar disso, porque eu assisti uma série, cara, que fez muito sentido pra mim. Até se você não assistiu essa série, acho que tá gratuita no YouTube também, chama 90 Dias pra Ficar Milionário. Cara, é fantástico. Eles pegam os multimilionários, bilionários dos Estados Unidos, e a promessa da série é você ficar milionário. Então, qualquer americano consegue ficar milionário de zero, né? Na verdade, zero não. Eles começam com $100 e em 90 dias eles criam um negócio milionário. Essa é a promessa da série. E aí os bilionários aceitam o desafio. Falam assim, cara, eu vou ir numa cidade que ninguém me conhece, vou mudar meu nome, eu só vou ter Que legal isso aí, cara. Fantástico. Ele falou assim, eu vou ter um celular, $100 e um carro com um tanque cheio. É isso. Se vire. Se vira. 90 dias pra Sensacional. fazer um negócio. E aí, o primeiro bilionário que foi na série e começa tal, ele falou o seguinte: falou assim, cara, eu não vou encontrar primeiro o produto pra depois encontrar o comprador. Primeiro eu vou encontrar o comprador pra depois eu achar o produto. E eu falei, cara, É isso aí. Porque É primeiro isso. você É isso. precisa conhecer a necessidade. é É o isso. que ele precisa. Porque eu posso ter uma assessoria financeira, mas se você não precisa da assessoria financeira, se a sua empresa já tem gestão financeira, não faz sentido você me contratar, porque você já tem. Então, é justamente isso. A gente primeiro tem que identificar a necessidade para oferecer o produto, né? Oferecer o que a gente já tem ali. Exatamente. E assim, quando a gente fala de financeiro, muitas das vezes as empresas, assim, pelo menos minha percepção, o cara não vai ficar abrindo financeiro para outros, ou existe um paradigma de que tem que ser quebrado. Tipo, como é que vocês fazem, assim, para aumentar o nível de consciência do cliente para, primeiro, cara, financeiro é importante, porque os caras acham que papel resolve. Ah, é simples financeiro, não precisa de estratégia para financeiro, é só pagar boleto. Uhum. E como é que vocês lidam com isso, né? Imagina um cliente lá que, pô, não tem nada de consciência sobre financeiro, é super bom em atender, enfim, em vender ou em entregar um produto de qualidade, mas como é que você traz esse nível de consciência e como que você pode, talvez, dar dicas aí pra galera Legal. em melhorar essa parte financeira? Eu acho que tem. Primeiro, né? Se você não sabe que tá doendo, se você não sente a dor, você não vai no médico. Não, você não vai fazer isso. E raramente as pessoas vão ao médico para exames de preventivos, né? A porcentagem, principalmente de brasileiros que faz isso, é muito baixa. Então, primeiro você vai precisar descobrir que tá doendo. E eu faço isso através das redes sociais, através da Liga do Conhecimento, que é um parceiro pra gente super estratégico nisso. Porque o objetivo de vocês de elevar o nível de maturidade dos empreendedores de Limeira e região faz muito sentido pra gente. Porque quando você... Como que você eleva o nível de maturidade do cara? Quando você faz ele começar a perceber. Cara, isso aqui tá doendo, isso aqui tá sangrando aí, você não tá vendo. Inclusive, né, nós temos uma cliente que veio da Liga, Sim. né? Ela participou de uma liga e viu o nosso vídeo. E quando ela me procurou, ela falou assim: Fernanda, eu trabalho muito. Mas assim, eu trabalho muito e eu não vejo a cor do dinheiro. Só que antes de ver o vídeo de vocês, eu não tinha essa noção. Eu não tinha essa noção que eu trabalhava muito e não via a cor do dinheiro. Porque, assim, geralmente,
O pequeno empresário, ele faz tudo dentro da empresa. Ele compra, ele vende, ele paga a conta, ele abre a loja, ele fecha a loja, ele faz tudo. E aí, ele não consegue focar ali no financeiro, por exemplo. O objetivo dele é pagar as contas. Ah, tá pagando? Tá pagando. Mas assim, tá pagando em dia? Tá pagando com juros, sem juros? Tá fazendo a melhor compra? Ele não sabe, ele só vai ali no automático. E aí chega no final do mês, ele não identifica um resultado. Ele não sabe se ele teve lucro ou prejuízo. De verdade, né? De verdade, isso. E através do programa da Liga, de trazer essa maturidade, como o Thiago mencionou, abriu os olhos dela ali. Ela falou assim, meu Deus, eu trabalho tanto, mas eu não vejo, sim, dinheiro, né? E misturo conta pessoal com conta da empresa. Aí você começa a identificar os motivos, né? Isso, Pelos quais você não tá vendo dinheiro. Então, eu vou te contar vou te dar um exemplo. Eu ouvi uma história uma vez de uma empresa que estava começando, caminhando, já tinha um tempo de funcionamento. E eles foram contratados para fazer um trabalho pontual. E nesse trabalho pontual, eles iam receber uma grana. E era uma grana que, cara, não estava planejada. Eles têm lá a recorrência deles e tudo mais, mas, cara, tem um projeto aqui, uma oportunidade. A gente vai ali, a gente faz esse trabalho e a gente recebe um volume de dinheiro que, às vezes, sei lá, paga 2 meses do cara, sabe? Então, pô, legal, cara, que oportunidade bacana. E eram em 2 sócios. E aí, esses 2 sócios olharam pro dinheiro e um deles falou assim, bom, eu vou pegar minha metade e eu não vou colocar na empresa, beleza? Aí o outro falou, pô, cara, mas pera um pouquinho. A gente não precisa comprar uns negócios para melhorar, para poder melhorar a nossa operação, para entregar mais qualidade. A gente não tá sonhando. Pô, essa é uma oportunidade de a gente pegar dinheiro e evoluir, porque aí a gente entrega mais, consegue talvez até cobrar um pouco mais caro. Então, aí cada empresa faz sua estratégia. E aí o segundo sócio não quis fazer e tal. Ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, uma proposta que um dos sócios deu para conseguir tentar mediar a situação. Vamos dividir em 3? Aí eu fico com 1/3 do dinheiro, você fica com 1/3 do dinheiro e a empresa fica com outro 1/3 do dinheiro. Eu não sei que fim deu essa história, mas o fato é que a empresa tomou um prejuízo. Porque pensa comigo, são 2 sócios, eles trabalham no negócio, não importa qual cargo cada um faz, às vezes um cargo é mais estratégico do que operacional, então talvez esse cara ele trabalhe na empresa, sei lá, 1 hora por dia, né? Comparado com o outro que trabalha 16 horas por dia, né, operacionalmente. Então, sem pisar nesse terreno, os 2 trabalham na empresa. Então, a empresa, o que ela tem que ter no preço dela para poder cobrar lá aquele serviço que foi feito? A porcentagem do salário deles. Então, eles já estão recebendo o salário deles. Para onde vai aquele dinheiro? Aquele dinheiro vai para o caixa da empresa. Pode ser investido no consórcio. Falar com o nosso amigo, como é que é o nome dele mesmo que você falou? Guilherme. Falar com o Guilherme, vai pôr esse dinheiro num consórcio para tentar render alguma coisa e tal, não sei. Supermercado tem muito consórcio, cara. Supermercado Pois é, cara. Tem já uma porcentagem estipulada ali para consórcio. Ou você vai colocar numa renda fixa? Não importa. A questão é que aquele dinheiro, ele não é propriedade do CPF. Nenhuma parte dele é. Aquele dinheiro é propriedade da pessoa jurídica. Então, quando eu dividi por 3 e cada um pegou 1/3, eu roubei a pessoa jurídica. Ah, mas Thiago, a pessoa jurídica é minha. Não, tudo bem. Mas você assaltou ela, porque aquele dinheiro era dela. Então, você tem que pegar aquele dinheiro, colocar no caixa. Chegou no final do ano, você terminou um exercício. Aí você faz divisão de... Distribuição de lucros. Se houver lucro. Perfeito. Se houver. Porque não significa que ter feito esse serviço, ele tenha gerado lucro. Porque, mas Fernanda, como assim ele não gerou lucro? Ué, se a precificação desse serviço estiver errada, ela não vai gerar lucro. Porque dentro da precificação, a precificação ela é composta por vários itens. Sim. Então, não significa que se eu vender... comprei aqui uma garrafa d'água. Boa. Né? Legal. Comprei a garrafa d'água por R$5. O que geralmente as pessoas fazem? Principalmente o produto, assim, né? O serviço, ele é precificado de maneira diferente. Mas o produto. Comprei uma garrafa d'água por R$5. Bom, o meu concorrente vende ela a R$5,50. Eu vou vender ela a R$6, porque eu vou ganhar um pouquinho mais que o meu concorrente. Mas aqui, você teve que
pagar o frete dessa garrafa. Se você foi até o local Nem que tenha comprar... ido a pé, né? não importa, mas tem o seu tempo de ir até o local comprar, Tem imposto. ou tem o combustível, tem o imposto, É isso. tem a embalagem que você vai colocar essa garrafa d'água para o seu cliente levar embora. Tem o funcionário que vai pagar, vai passar essa garrafa d'água no caixa. Tem um outro funcionário que vai repor o estoque dessa garrafa. Então, são muitos itens que compõem uma Sim. precificação. Se você comprar R$5 e vender a R$6, você teve lucro ou prejuízo? Eu vou simplificar essa conta, beleza? Vamos supor que você vai pegar essa água aqui e você vai vender ela no estádio, na rua, no semáforo, certo? Então você não tem um estabelecimento, você não tem conta de luz, não tem nada. Só que você tem um isopor cheio de gelo. Esse gelo já veio de algum lugar. Cada saco de gelo gela quantas águas? Ah, gela 20. Então, para cada 20 águas que eu vendo, eu tenho que comprar um saco de gelo novo. Isso se eu vender em X tempo. E se eu não vender em X tempo? E aí vem a perda, né? Isso. É prevenção de perda, né, no mercado? Isso. Então, tem lá uma margem, certo? De perda na composição do preço. Então, como que você vai buscar? Não, eu vou a pé buscar isso aqui. Tá bom, quanto tempo você gastou? Então, quanto é o seu salário dessa empresa que vende água no estádio? Sim. Mesmo que seja um eu company. Eu sozinho, né? Eu presa. Eu presa, é isso. Então, cara, qual é o salário? Ah, é R$1.000. Legal. Então, quantas horas você gastou para ir buscar e para voltar? Ah, eu gastei 1 hora. Então, a hora de trabalho dos R$1.000 é tanto. Então, se isso tem que compor no preço, quantas águas você conseguiu trazer nas costas aí, né? Ah, eu consegui trazer 50. Então, aquele valor hora divide pelas 50 águas e aí você começa a compor preço. O quanto você vai pôr de lucro? Porque o lucro é da empresa. Você já pagou seu salário, você já pagou seu tempo, sua sola de sapato, o isopor, o gelo. E aí agora você vai ter o lucro da empresa. Sim. Mas tudo antes disso era custo e despesa. Isso. Eu vejo assim, até chegar nesse nível de consciência, ele vai um tempo, né? Porque Perfeito. é maturidade. Com Eu certeza. vejo que é crescimento, que nem quando você começa uma empresa, é como se fosse uma criança. A criança, ela tá crescendo, mas, cara, você tem que ir com coisas de criança. Não adianta Uhum. você chegar e falar pra uma criança coisas de adulto, que ela não vai conseguir vai conseguir entender, É verdade. né? É verdade. Então, a empresa eu acho que é a mesma coisa, o empresário também é a mesma coisa, né? Porque eu gosto de falar muito sobre a questão, tipo assim, empreendedor e empresário. Eu acho que empreendedor é um verbo que tem a ver com ação. Eu tenho ações empreendedoras. Perfeito. Empresário é uma profissão. Eu me torno um empresário através de conhecimento, de habilidade, de técnicas, né? É isso. E aí, as pessoas acham que ser empreendedor é só ter atitudes empreendedoras. Então, tipo assim, pô, tenha coragem de ir lá, comprar a água, pôr o gelo e sair vender pra rua. Só que vai chegar um determinado momento que ele vai precisar crescer. É isso aí. Sim. E ele vai ter uma mentalidade de criança. É isso aí. E aí, o que acontece é isso que vocês estão falando. Pô, eu trabalho demais, eu não enxergo dinheiro, É. e aí a culpa é porque a culpa é do cara que trabalha errado. Muitas vezes é desorganização, né? Ah, sim. Eu trabalho com supermercado, a gente vê muito isso daí. Falta de maturidade na gestão do negócio. É. Porque ele tem muito conhecimento sobre supermercado, que ele falou, pô, vou precificar uma água. Mas como é que eu vou precificar essa água? Ah, só baseado no meu concorrente e não vou olhar meus custos? Mas aí, seus custos é competitivo ao mercado, você tem cliente que vai aceitar a percepção dessa galera que tá ali, vai aceitar esse preço que você vai colocar? Qual é o valor que você está gerando nesse produto para que ele seja mais caro ou mais barato? Então, é um desafio, né? A gente criar essa maturidade nesse empreendedor, né? É. E aí- trazendo a analogia que você trouxe da criança, quando você está ensinando uma criança a andar, você faz o quê? Você pega na mão. Quando a Valentina começar a aprender a andar, ela ainda é pequenininha, né? Muito bebezinha. Mas você não vai deixar ela solta, sozinha ali. O que os pais fazem? Segura na mão, fica protegendo ali do lado. E a empresa é a mesma coisa. A empresa é a sua criança. Se você não é especialista na área financeira,
tem pessoas que são especialistas na área financeira que pode te ensinar a começar a andar. Então, o que aconteceu na pandemia, muitas pessoas foram demitidas e se viram perdidas, sem ter o que fazer. Então, elas começaram a empreender. Precisaram de uma ação. Então, elas começaram a empreender. Então, na pandemia, tiveram, assim, muitas empresas abertas e muitas pessoas que não sabiam como começar a andar. Por isso que muitas empresas fecharam e quebraram. Então, o que eu quero trazer com essa analogia? Que a gestão financeira é o ensinar a caminhar, é o pegar na mão do empresário, assim como um pai pega na mão de um filho. Ensinar mesmo a caminhar, a desenhar um planejamento estratégico, porque com um planejamento estratégico financeiro, você consegue ir elevando a sua empresa de nível, um passo de cada vez, assim como um bebê aprendendo a andar. E quando a empresa é uma criança mimada, aí é complicado. Mas olha só, só para eu quero me prender na sua pergunta, porque eu acho que eu caminhei bastante e eu acabei até deixando ela um pouco esquecida. Então, o que a gente faz, então, para conseguir elevar esse nível de maturidade para que as pessoas entendam que está doendo? Primeiro, então, parcerias como a da Liga do Conhecimento. É uma parceria muito estratégica para a gente, porque o público que está ali tem muito fit com o nosso perfil de cliente ideal. Então, à medida que eles vão ouvindo pessoas como o Kaique, pessoas como o próprio Tom, e as pessoas que vocês trazem para trazer tanto conhecimento, né? Eles vão aumentando o nível de maturidade, vão começando a perceber problemas que eles não percebiam. Mas tem conteúdo no Instagram também. Ah, mas Thiagão, você dá conteúdo de graça lá no Instagram? Dou. Porque à medida que eu dou conteúdo, o cara começa a perceber coisas que ele não percebia. Ele sentia, mas ele não percebia. Sim. E aí ele começa a dar nome, ele começa a identificar, cara, eu tenho um problema aqui, eu preciso de ajuda nisso. E aí onde entra o meu canal de venda. Então, para mim, isso é muito importante estrategicamente. Agora, a criança mimada, né? Veja eu só. enfrento muito isso. A criança mimada que eu tô querendo dizer é quando a empresa já tem, sei lá, 20 anos. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E aí, normalmente, o empresário, o dono da empresa, ele olha e fala assim, não, cara, mas eu formei meus filhos com isso aqui. É isso aí. Eu viajei pro exterior, eu comprei meu carro, Bastante. eu comprei 3 casas. Você vai falar pra mim que eu tô tendo prejuízo? Por quê? Não quer dizer que girou muito dinheiro na sua mão, que você não teve. E aí, tem coisas que você tem que chamar na xixa. Sabe quando você pega o adolescente e fala, amigão, vem cá, deixa eu falar uma coisa pra você. Você continuar tratando sua mãe desse jeito, não vai dar ruim pra você, beleza? E, por exemplo, essa situação que você citou. Ah, mas eu criei meus filhos, eu comprei 3 casas, fiz várias coisas. O que acontece muitas vezes é que os empresários não separam a conta pessoa física da pessoa jurídica. Então, ele realmente pode ter adquirido 3 casas, carros e vários imóveis, mas coisas pessoais com o dinheiro da empresa. CPF rico, CNPJ pobre, quebrado. Exatamente. Eu conheço muito isso aí. E aí, o que acontece? Ele acaba comprando coisas pessoa física dentro da pessoa jurídica. Então, assim, o lucro que ele poderia ter tido, ele acabou comprando coisas ali na pessoa física. E isso não é real, porque, assim, o dinheiro da pessoa física é o prolabore, né? A gente chama de prolabore, é o que ele faz a retirada todos os meses. E aí, tendo lucro no final do ano, ou a cada... Isso aí, quem define é o empresário, né? É a estratégia do Estratégia negócio, né? Isso. Faz a distribuição de lucros. Mas muitas vezes eles têm essa falsa ilusão. Ah, mas eu adquiri tudo isso. Bem, mas você separava pessoa física da pessoa jurídica? Fala, galera da Liga do Conhecimento, vocês que sempre nos prestigiam aqui no LigaCast. Nós vamos falar agora dos nossos patrocinadores. Sem os nossos patrocinadores que sempre nos fortalecem aqui, a LigaCast não existiria e nem a Liga do Conhecimento. Então vamos começar com eles, da Check Business.
A Check Business é uma plataforma digital que auxilia você, empreendedor, a controlar melhor os processos da sua empresa. Basicamente, é um aplicativo onde você pode registrar um checklist de atividades do seu negócio, seja ele uma empresa de uma unidade só, seja ele uma grande empresa que tem várias filiais ou franquias. Então, se você precisar desse atendimento personalizado, entre em contato lá com o Emerson da Check Business que você vai ser excelentemente atendido e vai potencializar o seu negócio. Galera, quer ficar bonitão quando você for de rolê por aí? Você quer ficar bonitão quando você for atender um cliente? Você sabia que é muito importante a sua autoestima estar elevada quando você for fazer uma venda? Então, se você quiser, de fato, estar melhor presencialmente, estar mais bem vestido, você precisa conhecer a Oise. A Oise é a maior loja de moda masculina aqui da cidade de Limeira, um ambiente super agradável, a galera é super receptiva. Eles não só vendem a roupa para você, eles também te entregam uma consultoria lifestyle ali, a galera te analisa, a galera entende seu perfil, para aí sim te oferecer a roupa adequada. E de fato, quando eu passei a frequentar a Oise, eu comecei a me sentir muito mais confiante, viu? Então, se você precisa aumentar a sua autoconfiança, se você quer dar uma renovada no seu guarda-roupa, busque aí Oise Man no Instagram, que eu tenho certeza que você vai adorar essa loja. Sensacional. Vamos falar agora da Pratique Sistemas. A Pratique Sistemas fornece softwares de ERP para que você, do ramo de joias, semijoias, brutos e pedras, possa controlar com mais eficiência e qualidade todos os processos da sua empresa. Para quem não sabe, o software ERP ele tem toda a parte de controle de estoque, faturamento, tem indicadores envolvidos lá também, que vai auxiliar você a potencializar cada vez mais o seu negócio. Então, qualquer coisa, pode chamar lá o Giovanni Tito da Pratique Sistemas, que vocês vão ser excelentemente atendidos. Eu vou falar de uma empresa que é a empresa que mais cresceu nessa cidade de Limeira aqui nesse ano. Vou falar da Fácil Gestão. Fácil Gestão é uma empresa que vai ajudar você a enxergar o que está acontecendo dentro da sua empresa através de elaboração de indicadores de desempenho. Sabe aquela situação que você não consegue sair de dentro da sua empresa? Um mês você bate a meta, outro mês você não bate a meta. Sabe que a resposta para essa pergunta está dentro do seu banco de dados. O maior bem que a sua empresa tem é o seu banco de dados. Ali dentro tem dinheiro guardado e esse dinheiro precisa ser trabalhado. Se você quer entender um pouquinho mais sobre o que eu estou falando aqui, se você quer, de fato, colocar mais dinheiro no bolso, procure saber um pouco mais sobre a Fácil Gestão, que eu tenho certeza que essa empresa vai resolver o seu problema, vai mostrar para você o que está acontecendo. Sensacional. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem cada vez mais preocupando a vida dos empreendedores aqui no Brasil. E caso vocês não saibam, todas as empresas hoje em dia têm que estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E o mestre LGPD ele vem para ajudar principalmente a controlar a Lei Geral de Proteção de Dados, a melhorar as proteções da sua empresa em relação a essa lei. Então você, empresário que desconhece essa lei, não tem nenhum conhecimento, precisa de algum treinamento ou buscar mais experiência nesse sentido, entre em contato com o Bruno lá do Mestre LGPD, que com certeza ele vai ajudar você a se proteger em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. O ambiente ele é muito importante para sua empresa e o ambiente ele é muito importante para sua casa de fato, certo? E para que você possa melhorar ainda mais o ambiente, para que você possa estar mais confortável nos ambientes que você frequenta, você precisa de um olhar inteligente, de um olhar que vai, de fato, resolver todos os problemas do seu ambiente que você convive. E para isso, conte com a Binóculo Arquitetura. O Binóculo Arquitetura é um escritório de arquitetura aqui da nossa cidade, é um escritório de arquitetura que, de fato, trabalha com o ambiente, que transforma ambientes, que elas têm um slogan que é muito interessante, que elas aproximam olhares de realizações. Se você tem um sonho de uma casa, se você tem um sonho de reformar aquele espaço, procurem em Binóculo, que ela vai ajudar você a se sentir mais confortável no ambiente que você vive. Jurídica. Isso é muito legal, porque assim, quando a gente foi montar a empresa de software, né, eu sou em mais sócios, e a gente previu tudo isso no contrato, inclusive. A gente criou um contrato, né, de acordo com o nível de maturidade que a gente já tem sobre o negócio. Sim. A gente falou assim, cara, então a gente vai ter um Prolabore, né, e a gente vai ter uma distribuição de lucro, e a parte do lucro, X% é destinado para a empresa, para reinvestimento, para crescimento, para equipamento e tudo mais, durante, por exemplo, é semestral, né, acho que
não lembro se é semestral ou anual. Vai da Mas aí empresa, dentro tá? É, do isso aí vai da anual, empresa, a gente, é. mas eu não lembro o que a gente definiu, mas eu acho que é anual. Então, assim, dentro de um ano, a gente vai analisar como que foi o período, se teve lucro, a gente faz a distribuição por igual, Isso aí. né? De acordo com as cotas de cada um e tudo mais. Isso aí. Mas é maturidade. E A aí gente... você vai lá comprar carro, imóvel. Isso, Exatamente. O que você Aí quiser, você né? faz o que você quiser. Aí o dinheiro da pessoa jurídica passa para a pessoa física, Isso, entendeu? Porque aí a empresa teve o lucro. isso. Quem que deu o lucro? As pessoas que estavam ali trabalhando. Uhum. Então, ele passa a fazer a retirada desse lucro, É. né? Mas não dá pra simplesmente jogar no lixo como se não valesse nada a experiência de negócio, de vida, de quem empreendeu e fez errado a vida inteira e deu certo. Pode acontecer. Tá cheio de empresas aí, o cara tá com N empréstimos, tá com os refis lá, mas formou os filhos e tudo mais. Então, às vezes, o cara começa a empreender no perrengue, Sim. começa a dar certo, porque É. o Flávio Augusto que fala isso, né? Você tem as pessoas que descobrem um problema no mundo e elas vão querer resolver, e você tem as pessoas que querem ajudar a resolver aquele problema. Então, por isso você tem empresários e funcionários. E todo mundo tá certo, E tá tudo legal. bem, Então, esse cara talvez tenha descoberto um problema e que às vezes é só ele que resolvia, ou ele fazia aquilo muito bem, só que ele foi operacional a vida inteira. Então, é aquele cara que talvez, sei lá, ele tem uma vidraçaria. Ao invés de ter uma rede e de vidraçarias, ele tem uma vidraçaria e que deu muito certo e que tá muito bem. Tudo bem. Mas ele poderia ter tido uma rede de vidraçarias. Cara, assim, ó, existe, por exemplo, alguma situação que seja reversível? Como que vocês medem se é reversível a situação ou não? Qual que é o momento, assim, que vocês falam, cara, tá na hora de você fechar esse negócio? Ou, cara, tá na hora da gente mudar de rota? Ou, cara, a gente pode fazer isso? Tipo, existe um momento que vocês conseguem avaliar e falar assim, ó, tá na hora de fechar isso aqui. Por exemplo, a gente trabalha com a reserva de emergência. Então, a gente determina para cada cliente, a gente faz um estudo. Então, nós temos os clientes. Então, a gente pega lá, olha, a partir de X tempo, você vai começar a ter lucro. Então, a gente faz uma reserva de emergência. A gente pega os custos daquela empresa. Então, a empresa tem lá R$10.000 por mês. Ela custa R$10.000 por mês. Para ela fechar no 0 a 0, ela precisa vender R$10.000, né? Então, a gente faz a reserva de emergência. Em 6 meses, a gente precisa manter a empresa 6 meses. A gente vai guardando R$10.000 a cada 6 meses para que ela sobreviva. Nessa reserva, a gente consegue fazer um planejamento que chama o fluxo de caixa. Então, a gente vai fazer o fluxo de caixa, onde a gente pega quanto custa, tudo que previsões de quanto vai entrar, previsões de contas que tem para o futuro. E ali a gente consegue ver em quanto tempo a gente precisa ter essa reserva de emergência, quanto tempo a empresa vai sobreviver e em quanto tempo a empresa vai começar a dar lucro. Então, a gente faz o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? São todas as entradas e saídas da empresa. O que aconteceu ali dentro. Expectativa, né? Isso. Eu vou só comentar uma informação que você deu e vou complementar ela, tá? Existe uma sopa de letrinhas aí, tá? E vários termos. Um deles é ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é quanto eu preciso faturar para fechar no 0 a 0. Então, por exemplo, se a empresa custa... Para a empresa funcionar... Eu tenho um sócio, né? Que ele fala assim, abrir a lojinha, né? Porque no fim do dia amanhã tem que abrir a lojinha amanhã, né? A gente precisa garantir isso. Então, para a lojinha abrir e fechar todos os dias, no mês inteiro, eu preciso de R$10.000. Quer dizer, então, que você tem que ter no mês pelo menos 10 mil de resultado. E isso talvez represente 25 mil em venda. Isso talvez represente 15 em venda. Tudo depende de quanto é sua margem, markup e etc. E aí, então é só complementar essa informação que você deu, né? E eu preciso ter esse ponto de equilíbrio. E aí, para isso, eu preciso saber os custos, ter uma precificação que funciona e etc. Agora, qual que é a hora de desistir, então? A hora de desistir é você que define. Por quê? Você olha para o negócio, fala, tá bom, meu querido, o mês que vem é o seu último mês que você tem dinheiro para pagar. Então, ou você dá resultado para esse mês e mais um,
Ou senão o segundo você não paga. Pô, mas eu acredito no negócio. Tá bom, você tem dinheiro em algum lugar que você vai injetar na empresa? Você vai trazer um investidor? E aí eu vou lembrar da nossa visita do Liga Club, né? Lá na Bluepex. E, cara, foi uma visita muito rica. Foi, nossa, meu Deus do céu, incrível. Então, você vai trazer um investidor anjo, você vai trazer, né? O que você vai fazer? Porque esse dinheiro precisa aparecer aqui. Ah, mas eu não tenho. Então, você vai ter que fechar, porque você não vai pagar. Ah, não, então eu vou tirar dinheiro da minha casa e vou por aqui. Não, então eu vou trazer um investidor anjo que também acredita no negócio e vou injetar dinheiro. Beleza, você vai pegar dinheiro, vai colocar naquele fundo de reserva, digamos assim, né? Na reserva de emergência, e você continua operando na reserva, Sim. até ver o resultado. Gostei dessa linha aí. Mas isso a gente só consegue descobrir se a gente tem a gestão financeira. É isso aí. Se não tem, não tem como descobrir. Se você não cuida do dinheiro, você já começa não tendo reserva de emergência. É. Ou você se engana e diz que tem. E aí, sabe o que é pior do que não ter uma reserva de emergência? É achar que tem. É pensar que tem. E aí, pior do que não ter lucro é achar que tem. Porque muitas empresas sobreviveram à pandemia por conta da reserva de emergência. Porque elas tinham esse planejamento financeiro, essa reserva de emergência, a ponto de se manter por X tempo sem que não entrasse nada de dinheiro na empresa. Sem que entrasse, se não entrasse nenhum real por 6 ou 7 meses, ela sobreviveria. Então, isso é muito importante. Desde o micro do empreendedor MEI até uma multinacional. Porque a gente, assim, não sabe. Alguém estava esperando a pandemia? Ninguém estava esperando. E olha só, uma das empresas que eu sou sócio ainda, inclusive, mas eu não trabalho nessa empresa, eu só sou sócio dela neste momento. Um dos meus sócios era o responsável pelo financeiro. Ele fez um trabalho excelente de gestão financeira. E aí, nós tínhamos uma ótima precificação, bem calculada, direitinho. Nós tínhamos a nossa reserva, o caixa, o fluxo de caixa era saudável. Sim. E porque isso era monitorado diariamente. Não é assim, todo mês eu olho lá o resultado. extrato. Não. É todo dia que aquilo era monitorado. Sabe o que aconteceu na pandemia? Uma empresa de serviço. O nosso segundo maior cliente, terceiro maior cliente, ele majoritariamente atendia shopping. Esse cliente caiu 90% do faturamento dele lá. Ele passou a faturar 10% do que ele faturava. Tem noção? Uma empresa que tinha 200 e poucas pessoas. E aí, esse cliente vira pra mim e fala, Thiago, cara, olha só, eu vou precisar de ajuda. E eu tenho uma ideia. E aí, lidando com cliente idôneo, com pessoas honestas e tudo mais, né? Faz o seguinte, fatura a tua nota pra mim de serviço. Continua me atendendo normal, porque eu continuo com demanda, eu preciso do seu serviço. Só que eu vou pagar 30% da sua nota. E aí a gente vai acumulando aquele 70%. A hora que as coisas voltarem ao normal aqui, aí eu te chamo, a gente vai ver o quanto eu tô te devendo e a gente planeja o pagamento. Pode ser? Cara, pode ser. A gente tem saúde aqui dentro da empresa pra fazer isso? Tem. A gente fez isso para outras empresas que precisavam de ajuda. A gente usou esse mesmo modelo que foi proposto pelo cliente. A gente não demitiu ninguém. A gente não reduziu a carga horária de trabalho de ninguém para poder reduzir salário, etc. A gente mandou todo mundo para casa. Começou a pagar auxílio home office. A gente começou a pagar o vale refeição em dinheiro para a galera consumir nos comércios locais e tentar minimamente estimular o comércio local. A gente estimulou que os nossos funcionários fizessem isso. E a gente passou pela pandemia. A gente pegou Pronamp e tal, o que tinha, a gente foi pegando para se garantir. Sim, claro. Mas, cara, a gente operou saudável. Então, nós saímos do outro lado sem ficar devendo nada para ninguém. Que top. E isso é resultado de um bom gerenciamento financeiro. Sim. E isso é resultado de um acompanhamento de perto. Sim, A Valentina, quando ela for para a escola, você vai olhar o boletim dela? claro. Você vai querer saber que notas ela tirou. Sim, Você vai acompanhar o caderno dela para ver se ela tá fazendo lição? claro. Então, se sua empresa fosse uma criança, o mínimo que você tem que fazer é acompanhar o DRE
que é o boletim escolar da empresa, certo? E acompanhar o fluxo de caixa, que é o caderninho dela. E aí, fez a lição hoje? Estudou direitinho? Ou tem bilhete da professora? Tem linha vermelha aqui escrito, né? Tem que acompanhar de Porque perto. muitas pessoas confundem o DRE com o fluxo de caixa, porque aonde vai mostrar se você tem lucro ou prejuízo é no DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício. O fluxo de caixa, ele é um espelho do extrato da sua conta e através dele a gente consegue fazer uma projeção para o futuro, né? Então, o resultado real da sua empresa você vai identificar no DRE. O E DRE vocês fazem por competência daí, nesse caso. Isso, por Tá. competência, exatamente. Traduzir isso, a gente faz isso todos os meses. Então, todos os meses, sabe o fecha a conta e passa a régua, né? Então a gente passa a régua lá, fala, ó, entrou Faturou. tanto dinheiro. Parte desse, esse tanto Mas aqui esse foi daí para é por isso. caixa. O fluxo de Esse é por caixa caixa. é o que entrou É dentro que o, do o mês. DRE, é que o Não. DRE vai falar assim, ó, O legal, DRE, sobrou esse resultado. Isso aqui é o que deu de resultado, isso é o dinheiro. O DRE, você vai colocar o que você Faturou. faturou dentro do mês. por competência. Por isso. competência, exatamente. Então, Tá. em agosto, eu faturei R$10.000. O fluxo de caixa, o regime de caixa, É o quanto é entrou o quanto e quanto entrou saiu. no mês e quanto saiu. Então, eu posso ter faturado R$10.000, mas... Entrado 15, porque ficou entrado atrasado 15. no mês. Porque se você faturar algo que é parcelado, o valor do faturamento vai entrar no resultado Sim. do exercício. Mas o dinheiro entra no regime de caixa. Vai entrar mês a mês. Então, você pode ter feito uma venda, uma consultoria de R$15.000 parcelada em 3 vezes. Então, o faturamento é em agosto, porque você emitiu a nota fiscal em agosto, porém o recebimento vai ser agosto, setembro e outubro. É. Em supermercado a gente tem muito isso daí, porque, por exemplo, no DRE ele tem um lucro absurdo. Absurdo assim, mas vamos falar, pô, sobrou 8% do faturamento no minha DRE. Mas na hora que a gente vai olhar, o fluxo de caixa tá negativo. Mas como isso? É totalmente possível. Por exemplo, final de ano, que acontece muito. O supermercado estoca demais pro final de ano. Ah, é festa, é não sei o quê. Então vou comprar, porque as empresas vão parar. E aí eu preciso ter esse estoque, porque janeiro, começo de janeiro, ninguém tá atendendo. Ninguém vai me Sim. entregar mercadoria em começo de Perfeito. janeiro. Então eu já faço estoque em dezembro. Só que ele esquece que em janeiro a venda vai ser menor e ele vai ter os boletos de dezembro pra É pagar. isso aí. É isso aí. É isso Entendeu? aí. Sem falar naquelas vendas parceladas no cartão, né? Exatamente. Então, eu vendi R$1.000, só que você vendeu em 10 vezes, meu querido. Então, você vai ver esse dinheiro picado, né? E aí, desculpa, eu não sei, eu falei diferente disso, então... Falou, Nossa, falou. Tá. Mas então, é que desculpa. não tem problema. A gente conseguiu entender. E o que Beleza. acontece, por exemplo, com o supermercado? Como o supermercado tem um estoque muito alto, o custo da mercadoria vendida, o CMV do supermercado, acaba ficando muito alto, aonde diminui o lucro. Traduz a sopa de letrinha, CMV. É o custo da mercadoria vendida. Então, é aquilo que você compra para vender e aí você tem que pagar. Exemplo, vamos falar assim, prático, né? Eu tenho essa garrafinha. Daí tá lá no mercado, eu paguei R$1. Eu vendo ela 2. Se eu vendi, eu tenho que repor essa mercadoria. É isso aí. Então, quanto que eu pago nela? R$1. E aí, se eu vendi é 2. Então, minha venda é 2, meu CMV é 1. Né? Seria mais ou menos isso. E aí... Só que aí que entra o X da questão, né? É, meu amigo. Agora que É é isso o X da aí. questão, né? Eu não sei se você tá pensando a mesma coisa que eu, mas onde é que entra o planejamento financeiro, né? Porque hoje você comprou ela por R$1, mas e a hora que você voltar lá e ela subiu para 1,20? E aí, O que você vai fazer? aconteceu direto, cara. Por exemplo, leite, quando deu aquelas É estouradas, isso aí? o óleo, o cara foi, comprou a R$5, vendeu a 5,50, na hora de comprar tava 7. É isso aí? E aí? Por exemplo, nem sempre uma coisa que às vezes as empresas que revendem produtos não têm um planejamento ou não pensam, que você comprar um produto em grande quantidade porque está em promoção não significa ser um bom negócio. É verdade.
Porque tem que ter um estudo. Se esse produto não tem muita saída, não é porque você está pagando barato que faz sentido você ter no seu estoque. Porque produto parado no estoque É prejuízo. dinheiro parado. Total. E aí é dinheiro prejuízo. parado. E Por aí quê? é prejuízo. Olha É. só, eu tô com a água Cristal. E essa água vende muito pouco na minha região. A água que vende mais na minha região é a Minalba. Aí eu compro um monte de Cristal porque tá barato, encho lá e coloco as Minalba na quantidade normal. Sabe o que acontece? O espaço o tempo que eu levaria para vender 3 Minalba, eu vendi uma Cristal. Olha o tamanho do prejuízo. Quanto que eu tenho de lucro? Ah, mas nessa daqui eu lucro R$1 e naquela lá eu lucro 70 centavos. Então, faz 3 vezes 70 centavos e uma vez R$1. Então, esse raciocínio, tem coisas que a gestão financeira vai ajudar. Sim. Que é ajudar a enxergar da onde está vindo o dinheiro. Você quer um exemplo? Uma pessoa que trabalha com serviços... um exemplo, um estúdio aqui de podcast. Então, cara, 30% do faturamento vem do estúdio de podcast. E aí, os outros 70% vem de aluguel de equipamentos. Aluga-se muito equipamento. E aí, o cara tá ganhando muito dinheiro alugando equipamento. Ele tem o estúdio, só que ele tá sem espaço para estocar equipamento. Porque como ele sempre tem aluguel, ele precisa comprar mais equipamento, porque tá tendo demanda. E ele fala, cara, e agora onde eu vou guardar tal? Eu preciso de uma casa maior, porque eu não tenho lugar. Dependendo quanto for, meu querido, fecha o estúdio, transforma em estoque e coloca os equipamentos. Por quê? Porque dá mais dinheiro. Você vai ganhar mais. E a gestão financeira, A gestão financeira vai te ajudar vai nisso. te ajudar nisso. Cara, isso é Porque muito você sabe legal. da onde tá vindo o dinheiro. E assim, da onde veio essa experiência da gestão financeira? Vocês tiveram alguma vivência de... como é que foi isso? Posso te contar? Por favor. Vem da nossa vivência. A gente é empreendedor. E como a Fernanda falou, eu empreendo desde cedo. E desde menino. E em 2005, eu pedi demissão do trabalho. Eu trabalhava numa livraria. E eu pedi demissão dessa livraria. E o meu planejamento, eu cuidava muito bem do meu dinheiro nessa época. Eu tinha tudo bem medidinho, assim. Eu ia, por exemplo, eu comprei um celular nas Casas Bahia. E eu me lembro muito bem disso, né? Era um Nokia na época. Nossa! E sabe aquele inquebrável, né? Era aquele inquebrável. Aquele que tinha o jogo da cobrinha. Nossa. E esse aí. Eu tinha medo até de derrubar no chão, quebrar o Só chão. que, quando eu fui comprar, você sabe qual foi a conta que eu fiz? Se eu for demitido hoje, com o dinheiro da rescisão, eu consigo terminar de pagar e não ficar devendo pro seu José lá da Casa Bahia? Consigo. Então eu vou comprar. Então era assim que eu pensava. Comprei um telefone sem fio pra colocar na minha casa, cara. Nossa, aquilo era um must. Beleza. E aí, eu tive uma oportunidade de ir para um processo seletivo na IBM. E nossa, IBM, cara, que legal. E aí eu fui conversar com o dono da empresa, eu falei, olha, eu quero sair e tal, mas poxa, será que você não consegue fazer um acordo e tal, né? E ele fez o acordo comigo, deu tudo certo. O que eu fiz? Paguei tudo que eu tinha que pagar. Fui lá na Casa Bahia, quanto falta pagar? Falta tanto, ó. E matei todas as contas e fui pra IBM. Só que eu cuidava muito bem do meu dinheiro, até que eu parei de cuidar bem do meu dinheiro. Por quê? Eu não passei no processo seletivo, eu fui até a última etapa e não deu certo. E eu continuei vivendo minha vida como se eu estivesse trabalhando. Caraca. Usei limite do Você banco, fez acordo antes de dar usei- certo na IBM? usei limite do banco, naquela época eu tinha tudo isso e eu tinha, porque eu tinha uma vida financeira muito saudável. Eu Thiago, né, individualmente. Usei meu cartão de crédito, aí virou um mês, eu não tinha dinheiro pra pagar isso. O que aconteceu? Eu quebrei. Com 19 anos. 18, 19. Eu quebrei com 19 anos. E Foi a aí? época que vocês se conheceram. Pouco depois, né? Na verdade. Quando a gente já se conhecia, né? A gente já se conhecia. Desde bem antes. Aham. Acho que a gente se conhecia desde os 14 anos, eu acho. E E a gente uns começou 16 a namorar ali, por aí. com 19 pra 20. Com 20, 21. 20. Aí, ó, não, ela sabe, eu não sei de Ela é nada, não isso, sei de ela nada, não sei de nada. E aí, cara, eu quebrei. Então, eu senti na pele. E eu tive que trabalhar pra caramba pra conseguir pagar
Só que eu morava na casa dos pais. Então, é muito mais confortável Sim. você quebrar nesse O momento. risco é menor, vamos falar assim. Tanto que quando eu comecei a minha empresa, eu já estava quebrado, ali 2005. Porque virou o mês eu estava quebrado. Tem um monte de conta, não consigo pagar, né? E eu comecei a minha primeira empresa com dinheiro de um ônibus. Eu morava no centro de Campinas, centrão mesmo ali, perto dos camelôs ali e tal, do túnel, na boca do túnel. Uhum. Eu pegava o ônibus, na época a passagem era R$ 2, alguma coisa assim. E aí eu saía, ia lá do outro lado da Norte-Sul, lá no Nova Campinas. E aí eu voltava a pé, tentando conseguir serviço. Formatar um computador, resolver um problema de aqui e tal. E é isso que ia me garantir o almoço do dia e a passagem de ônibus de amanhã. Nossa. Então foi isso que eu tive que passar com essa idade para poder pagar todas aquelas contas. Então eu já comecei a sentir... Ah, Thiago, então isso foi aí que resolveu a sua vida. Não, porque aí eu comecei a ganhar dinheiro, chegou uma hora que eu pegava assim, eu cheguei a pegar 12 ônibus num dia trabalhando, mas mesmo assim, eu usava dinheiro da conta da pessoa jurídica para pagar as contas da pessoa física. Então, eu fui aprendendo isso apanhando. Até que em dado momento, eu consegui enxergar isso funcionar bem. Então, acho que o grande segredo, no meu caso, eu também sou empreendedor. E eu sei quais são as dores de empreender. Porque isso é natural de mim. Isso é uma coisa que eu tenho muita facilidade. Então, as empresas que eu faço gestão hoje e que a estratégia delas é minha responsabilidade, o que eu faço hoje é resultado desse aprendizado, dessa vivência. Cara, que Então, legal. por isso olhar para as pequenas empresas e para os empreendedores que ainda não são empresários, eu consigo ajudar esses caras. Por quê? Porque eu trilhei esse Passou caminho. na pele, sentiu na pele como que é, E eu né? sei onde vai doer daqui 10 anos. É. O que você faz hoje, daqui 10 anos vai doer. Ah, mas 10 anos está muito na frente. Só que a hora que doer, você vai ter que começar a fazer alguma coisa para só daqui 10 anos ter resultado. Cara, começa agora então, não protela para daqui 20. Sensacional, cara. Você tem experiência também, né? Em 2019, eu comecei a fazer bolo em casa, né? Eu fazia bolo de pote, essas coisas. E totalmente aleatório, assim, eu fazia, não foi nada planejado, né? Comecei a fazer. E aí eu conheci uma moça, nós fizemos um curso juntas e aí vamos abrir uma empresa. E aí abrimos, começamos, a gente fazia em casa, só que aí veio a pandemia. E aí o que aconteceu? Nós não estávamos preparados para a demanda da pandemia. Como fecharam-se os bufês, as pessoas começaram a fazer o quê? Festas com confeiteiras locais. E aí começou a ter muita procura, muita procura, muita procura. E a gente morava em apartamento, né? Tanto eu quanto a minha amiga. E aí acabou que o apartamento ficou pequeno. Então, vamos abrir um espaço. E foi aí que a gente... deu certo, assim, a gente tinha um planejamento financeiro, nós fizemos isso, nós tínhamos isso, né? Mas o que acontece? Com a pandemia, quando veio a segunda leva da pandemia, as coisas começaram a ficar muito caras. Muito caras. E, assim, coisas que a gente havia precificado não deu certo depois. E aí foi onde a gente começou a não ganhar dinheiro. E aí a gente tinha o aluguel para pagar, a gente tinha os insumos para pagar, a gente montou um espaço, então tinha os equipamentos. E aí o que acontece? A gente focou muito no operacional e deixamos a parte estratégica do negócio a desejar. E foi aí onde eu senti a dor dos pequenos empresários. Quando, como eu disse lá no início, a gente acaba fazendo tudo. Então, a confeiteira, ela vai no mercado, ela bate o bolo, ela assa o bolo, ela vende, ela põe o rosto nas redes sociais, ela vai precificar, ela faz tudo. E, no fim, ela não faz nada. Porque você não consegue fazer tudo bem feito. Aí é o pato que nada, anda e voa e não faz nenhum dos três direito. Exatamente. É verdade. Então, foi aí que eu senti essa dor
E foi onde eu falei assim. E aí eu precisei fechar a confeitaria, porque aí as contas começaram a não fechar. Aí, respondendo a sua pergunta, como vocês sabem quando ajudar, identificar quando tem que fechar? No meu caso, a gente viu que as contas já não estavam fechando, e se a gente continuasse, a gente ia ter um prejuízo muito grande, a ponto de, e agora? O que a gente vai fazer? E nenhuma Né? das duas tinha dinheiro pra Nenhuma injetar. das duas tinha dinheiro pra... Não, vou injetar dinheiro aqui no negócio pra ganhar mais tempo. Exatamente. Ninguém tinha. Então, nós fechamos a confeitaria, vendemos os equipamentos que tinha para pagar as contas que a gente tinha. E aí, cada um foi... A minha sócia, ela era advogada, e ela foi só advogar. E eu voltei para o mercado de trabalho, que aí sempre trabalhei na área financeira. E aí, voltei para o mercado de trabalho. E aí, eu falei assim, precisava, assim, ajudar mesmo os empresários. Se tivesse porque- tido alguém te ajudando nisso, Exato, né? Olha, exato. E assim, o santo de casa não faz milagre. Isso é um fato, tá? Então, por quê? Porque eu sentei muitas vezes pra conversar. Olha, tem que tirar a barriga do fogão e sentar a bunda na cadeira do computador. Precisa Mas aí vender. também entra a questão, assim, eu acho que é uma questão de você identificar também qual é o seu perfil. É isso aí. Porque, por exemplo, Isso é muito importante. exatamente, às vezes você é do operacional, e não Sim. tem problema você ser E do tá tudo Tá operacional. tudo certo. E tá tudo bem você ser assim. Uhum. Mas você tem que entender, que, já que você é o operacional, Tem que ter alguém no Alguém tem que ter alguém estratégico. do estratégico. Bingo. É. Bingo. O problema é isso. que você quer ser do operacional e quer ser do estratégico, mas você não faz tudo. E Mas às é vezes você pega uma pessoa como sócio que também é do operacional, porque você fala assim, não, a gente tem que produzir muito. Aí você Exatamente. pega... isso aí. Exatamente. Acontece Tem toda a isso. razão. Tem toda a Exatamente. razão. Acontece muito isso, porque eu sei que eu vivi na pele isso em casa, minha foi esposa o meu também. Caso, foi o A meu gente caso. abriu uma confeitaria, acho que foram, sei lá, 2 meses, 3 meses antes de estourar a pandemia. Tipo assim, a gente tava no início, injetando grana pra começar o negócio, de repente, pum, não pode ficar aberto. Nossa. Nem brinca. E aí, Meu no Deus. nosso caso, quando É, a gente foi abriu, muito- a gente ficou de porta fechada, a É. gente não atendia o público. Porque o nosso era Mas mesmo. era a época que já podia sair de casa. Já podia sair de Ah, casa. tá. Então, assim, A gente já podia sair. Aham. A gente fez de porta fechada, a gente não era confeitaria que vende atendimento. Não, a gente não fazia era bolos. porta aberta, assim. Bolo Entendi. decorado, isso. A gente fazia Sim. bolo decorado pra vender. Então, era só festas, retirada. Aham. Entendi. Então, nesse sentido, assim, a gente conseguiu abrir. Mas, realmente, ninguém estava esperando a pandemia. Mas Ninguém é estava fantástico esperando a isso, porque assim, a gente tem, por exemplo, experiências, né? E nada melhor do que você que passou por esse caminho, passou por essas dificuldades, sabe como você pode ajudar a pessoa, porque você sabe como a pessoa tá se sentindo também. Exatamente. Porque daí Exatamente. não entra mais a parte racional. É isso aí. Exato. Entra muito a questão É. emocional. É isso aí. Porque tem a questão do orgulho do negócio. Não, foi eu que comecei É esse isso, negócio. Não, e pra o mim... ego. E pra mim era assim, era muito satisfatório ouvir, nossa, que bolo lindo. Cara, ouvir que eu que fiz aquele bolo era muito mais gostoso do que, nossa, eu fiz a minha empresa crescer. Porque eu gostava daquela Porque sensação. você preza pela entrega, você preza pela E sensação. se eu de- colocasse alguém pra fazer o bolo, talvez não ia entregar o bolo Sim. como eu entregava. É. E você sabe que isso foi até uma conversa que a gente teve na época, assim. Em dado momento, a gente sentou pra conversar e eu falei, olha só, qual que é teu sonho? Teu sonho é fazer bolos incríveis e que as pessoas olhem, nossa, esse bolo da Fernanda é maravilhoso. Pode ser, não tem nada errado em seu sonho ser isso. Só que esse é um caminho. Você tem que ter um ticket médio muito alto para que você consiga manter a empresa, sobreviver, ter seu salário, etc. Ou o teu sonho é ter uma rede de confeitarias e que a sua receita é vendida no Brasil inteiro e tarará. É só você escolher. Aí aqui é ticket médio mais baixo. É volume. Só que não é a Trabalhar tua volume. mão, a tua arte, o teu negócio. Você vai ter que pensar estrategicamente ali. Agora, para a pessoa que está ouvindo a gente e que é um empreendedor, tem uma pequena ou média empresa, a gente tem que fazer tudo, certo? Sim. Então tem que cozinhar, faturar nota, cobrar quem não pagou e etc. Lidar com a maquininha de cartão, negociar taxa, gerente do banco. Então tem que pensar estrategicamente também. Porque é pouco provável que você tenha recurso
suficiente para contratar um funcionário que vai ganhar mais do que você. É. Entende? Então, precisa pensar estrategicamente. Isso não é uma opção. Tá, Thiago, eu não consigo, assim, eu não tenho essa facilidade de pensar estrategicamente. E tá tudo certo isso. Então, você precisa de gente do seu lado para te ajudar a pensar estrategicamente. Sensacional. Olhar para o dinheiro de forma estratégica, Sim. com o respeito que ele merece. Olhar para tua empresa, para o teu negócio, e entender quais são suas fraquezas, quais são suas forças, o que mais te ameaça. Desenhar modelo de negócio junto com você. Porque você foi tocando. Eu tenho um indicador do ano passado, FGV, tá? Pesquisa da FGV. Em 2023, inauguraram 154 novas padarias por dia no Brasil. Caraca. Você tem noção? Tá lá no site da FGV. 154 novas padarias por dia. Não são 154 novas empresas. São padarias. Mas tem padaria mesmo à torta e à direito. Tem muita padaria. Mas não tem pra tanto. Claro, sabe por quê? Porque 70% dos CNPJs fecham com menos de 10 anos de vida. Sim. Entende onde essa conta fecha pra você sair na rua? Ver Sim. tanta padaria, mas não ver tanto assim pra 154 por dia? Entendi. Então, Porque esse tem é o raciocínio. Muita empresa quebrando por falta de gestão, De falta gestão. Isso de aí. olhar mais pra dentro. Perfeito. Cara, sensacional. A gente tá caminhando pro final, assim, foi um bate-papo super técnico, Massa né? Pra demais. quem- Foi muito massa. Muito Pra legal. quem assistiu a gente aí até o final, cara, pôde absorver muita coisa, muito conteúdo, principalmente técnico, pra te ajudar. Porque a gente passou por toda essa coisa que você talvez esteja passando aí, por essa dificuldade. E o que a gente sempre deixa de mensagem? Existe um caminho. Cara, a gente tá aqui pra te apoiar, não desiste. Foi muito legal o que você falou, Thiago, que você trouxe aqui, porque assim, o negócio só quebra se você desistir. Então, a gente tá aqui pra te apoiar, pra te dizer o seguinte, não desista. Ainda existe uma oportunidade, existe uma forma de você sair desse lugar. A gente já saiu desse lugar, mas você pode estar nesse lugar aí de desespero, talvez de não enxergar uma luz no fim do túnel, mas existe sim possibilidades. Existe a Fonseca que pode te ajudar, existe a Liga do Conhecimento, a gente tá aqui sempre para se apoiar, né? E assim, Thiago e Fernando, eu queria fazer uma pergunta, né? A gente começou filosófico, e eu acho que eu quero terminar filosófico para deixar uma mensagem pra galera, acho que vai ser legal. O que você começou em 2019 a empreender? Não, em 2005. 2005. 2005. E você... 2019. 2019, isso. Então, a pergunta que fica é assim, o que o Thiago de hoje falaria pro Thiago de 2005 e o que a Fernanda de hoje falaria pra Fernanda de 2019? Então, começando com a Fernanda. Bom, eu falaria o seguinte: o que você não é especialista em fazer, procure quem é o especialista. Porque se o seu sonho é ter uma empresa, ele não é impossível. Se você não sabe, tem alguém que pode te ajudar. Então, hoje, o que eu falaria para mim mesma, lá da Fernanda de 2019, se você não sabe fazer, procure alguém para te ajudar a fazer aquilo que você não sabe, aquilo que você não é especialista. Essa é uma chave poderosa. Se você não sabe o como, procure o quem. Exatamente. Não é isso? E você, Thiago? Ah, eu acho que eu falaria muita coisa. Eu escrever um livro pro Thiago daquela época. Como a minha, Tá aqui um e-book, como a Thiago. Mas como a minha trajetória é mais curta, dá para eu resumir numa frase. Mas Tente resumir em uma frase, Thiago. eu diria pro Thiago de 2005. Enquanto você ficar concentrado no que não é pra você, você vai perder o que é pra você. Aquilo que é pra você, você vai perder, vai deixar passar, enquanto você estiver concentrado naquilo que não é pra você. E cuide bem do seu dinheiro. É isso. Ele é seu melhor amigo. Essa foi profunda, hein? Essa foi bem Isso. filosófica, né? Essa nem a Acho que é isso que eu Fernanda diria. esperava, tá vendo? Eu acho que é isso que eu diria. Mas é isso, galera. Se você ficou aqui até o final, curte esse vídeo, por favor. Esse vídeo, cara, foi sensacional. Muita dica poderosa, estratégica pra você aí
elevar o nível do seu negócio. Compartilha com o maior número de empresários, empreendedores que você conhece, porque às vezes uma frase, uma palavra pode fazer a diferença na vida das outras pessoas. Então, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? A gente sempre posta toda semana vídeos novos com pessoas muito interessantes, mais inteligentes do que a gente. E então, por isso, sempre esteja aí seguindo a gente nas redes sociais, aqui no YouTube também. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E espero você também nos eventos que a gente proporciona pessoalmente aqui. Você pode participar aqui da região de Limeira, então venha fazer parte da Liga, tá? Então é isso, quero agradecer vocês pela Eu que presença. agradeço o Muito convite, obrigado, muito legal. foi maravilhoso. Uma alegria muito grande. Show de bola. Obrigado ao Studios House também por receber a gente também. Cara, que estúdio legal, né? Muito legal, que né? aconchegante, que... Cara, top. joia, joia. Obrigado a todos os patrocinadores que estiveram aqui com a gente. E é isso. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.